Então, nós temos estudado durante toda esta semana a palavra profética para o tempo do fim. E entre esses temas, vimos alguns conceitos muito importantes, que a palavra profética para o tempo do fim tem a mesma autoridade que tem as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque o Espírito Santo é autor de uma e da outra. Não há diferença. O problema está que elas cumprem funções diferentes. A palavra de Deus é um instrumento designado para transformar nossa mente à imagem e semelhança de Cristo. Só que para que essa transformação aconteça, eu preciso obedecer a toda a palavra de Deus. Em outras palavras, eu preciso entender toda a palavra de Deus. Porque é só pela obediência à palavra que a palavra é enxertada. E vimos que a graça é o caráter de Cristo. E a lei é uma transcrição do caráter. E como diz o profeta Jeremias, no capítulo 31, que o Senhor escreve sua lei no nosso coração. O que significa isso? Que ele escreve seu caráter em nosso coração. Mas para escrevê-lo, é preciso praticar a palavra. Porque atos repetitivos se transformam em hábitos e os hábitos formam o caráter. Então, é um processo maravilhoso, cujo resultado é um milagre de Deus. É um milagre porque uma pessoa que nasce à imagem e semelhança do inimigo eh, termina sua vida aqui na Terra à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Um caráter bondoso, misericordioso, compassivo, paciente, manso, humilde. Quer dizer, é um verdadeiro milagre. Então, quando nós lemos os livros inspirados, nós temos que entender o seguinte, que é a bênção concedida pelo céu para nós podermos entender as Sagradas Escrituras, para poder obedecer à Sagrada Escritura, pois o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas em todo esse convencimento, ele receber o arrependimento e nos conceder a misericórdia e de nós podermos aceitar esse amor de Deus manifestado na cruz do Calvário, a fé desabrocha. Aí a vontade humana se submete à vontade de Deus e então recebe um poder sobrenatural para obedecer à palavra. E a palavra é enxertada. Então, quando eu leio esses livros, eu não posso pensar que são conselhos. Não, é conselhos sobre o regime alimentar, conselhos. É conselhos aos pais, professores, são conselhos. Porque se nós pensarmos assim, quando lermos Apocalipse capítulo 3, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestiduras brancas, colírio. E eu penso, bom, são conselhos. Mas se eu não adquirir esse ouro, as vestiduras, que é o caráter de Cristo, o ouro, a fé e o amor de Cristo, se não adquirir o colírio, que tem duas dimensões, humana, que é a temperança, e divina, que é a graça, a palavra de Deus, o Espírito Santo, enfim. Tudo isso está no Espírito de profecia. Se não adquirir isso, eu perco a vida eterna. Então não posso pensar que são conselhos. O que eu preciso fazer? Entender que toda a revelação de Deus tem um propósito: me salvar do pecado. Esse é o propósito do Senhor, salvar-me do pecado. Agora, salvo do pecado, eu posso ter uma vida que leve salvação aos outros seres humanos. Porque se eu não sou salvo, como vou dar testemunho de que o Evangelho tem poder, que o Evangelho transforma, que o Evangelho traz esperança e traz vida? Não tem como. Então, não posso pensar que são conselhos. Segundo,
Não posso pensar, este livro é uma compilação. Se você lê o Novo Testamento, eu tenho como exemplo Romanos capítulo 3. Quantos salmos o apóstolo Paulo aí cita que para explicar toda a ideia que ele tinha, para levar as pessoas a entender da importância da comunhão com Deus, do Evangelho de Deus, da salvação em Deus. Então ele usou um monte de textos. E isso também, se você vem, como falamos, sermões. Sermão é uma compilação de textos. Se a própria Bíblia, o livro do Apocalipse, é uma citação atrás de outra citação do Antigo e do Novo Testamento. Então, são conselhos, são conselhos. É uma compilação. Outra coisa que eu não posso falar, não, isso era para o tempo da senhora White. Não, Espírito de Profecia, a Bíblia trata com princípios. Porque se eu penso dessa maneira, não, isso era para o tempo de Paulo. Não, isso era tempo dos Coríntios, o tempo dos Efésios, e assim por diante. Então, leia com atenção Romanos capítulo 3 do versículo 9 ao versículo 20. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete textos do Antigo Testamento. Quer dizer, cada três versículos tem um texto do Antigo Testamento. Então, não posso pensar que são conselhos, não posso pensar que é uma compilação, não posso pensar que isso é para o tempo da Sarah White. E agora vem mais um ponto importante. Geralmente quer-se ler o original, suspeitando que houve modificação no texto, entende-se que isso não seria obra de Deus. E aí a pessoa acaba rejeitando o que tem a seu alcance, que são os livros que hoje a Casa Publicadora disponibiliza sobre o Espírito e Profecia, com correções, acréscimos, adaptações dos escritos de L.G. White. Agora, por que existe essa correção, esse acréscimo e adaptações dos escritos? Por uma razão muito simples. É o que nós vamos estudar agora. O Espírito Santo, isso é uma verdade que não podemos esquecer nunca. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia. Isso está em Mensagem Escolhida, volume 3, página 30. E o profeta Jeremias nos alerta sobre um ponto muitíssimo importante. Deus está vivo e ele cuida da sua palavra. No capítulo 1, versículos 11 e 12 diz: Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara da amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Quem vela pela palavra do Senhor? O Espírito Santo. Então, não podemos pensar que qualquer correção, qualquer acréscimo, foi introduzida por vontade humana. Tudo está sob a supervisão do Senhor Jesus Cristo. Uma declaração feita por este pastor White perante o Concílio da Associação Geral no dia 30 de outubro de 1911. A senhora White estava viva naquele tempo. Dirigindo-se ao concílio, o pastor White disse: É com prazer que vos apresento uma declaração a respeito da mais recente edição inglesa do Grande Conflito. A mais recente edição. E aqui abre aspas e diz: a modificação mais digna de nota na nova edição é o melhoramento nas ilustrações. Cada um dos 42 capítulos, bem como o prefácio, a introdução, o índice e a lista de ilustrações, contém um belo cabeçalho ilustrado e 10 ilustrações novas, de página inteira, foram introduzidas para substituir os que eram menos atraentes. Fecha aspas. Abre aspas.
As notas biográficas foram omitidas e o índice geral foi ampliado de 12 para 22 páginas, facilitando assim consideravelmente a procura de trechos desejados. Isso está em Mensagem Escolhida, volume 3, página 433, 434. Então, será que a senhora White, conforme a visão que ela teve, concordou com essas modificações? Mensagem Escolhida, volume 3, página 434. O melhoramento mais digno de nota no corpo do livro é a introdução de referências históricas. Na edição antiga, eram dadas mais de 700 referências bíblicas, mas apenas em poucos casos havia aí qualquer referência histórica às autoridades citadas ou mencionadas. Na nova edição, o leitor encontrará mais de 400 referências a 88 autores e autoridades. Então, isso dá mais credibilidade para o leitor. E agora diz: ao apresentarmos à mamãe o pedido de alguns de nossos colportores de que fossem dadas na próxima edição, não somente as referências escriturísticas, mas também aos historiadores citados, ela nos instruiu a procurarmos e inserirmos as referências históricas. Deu-nos também instruções para verificar as citações e corrigir quaisquer incorreções que encontrássemos. E para que, onde fossem feitas citações de passagens traduzidas diferentemente por uns e outros tradutores, empregássemos a tradução que achássemos mais correta e autêntica. Então, a senhora vai ter liberdade para isso, mas veja a seguir. Na página 434 do mesmo livro, Mensagem Escolhida, volume 3. A procura das diversas citações de historiadores, uma penosa tarefa, e a verificação das passagens citadas conduziu a algumas modificações no fraseado do texto. Isto é especialmente digno de nota nas citações da história da Reforma do D'Aubigné, do senhor D'Aubigné, Merle D'Aubigné. Descobriu-se que havia 6 ou mais traduções inglesas, americanas e britânicas, que variavam bastante no fraseado, embora fossem quase idênticas no pensamento. E na edição antiga do Grande Conflito, haviam sido usadas 3 delas, de acordo com a clareza e beleza da linguagem. Soubemos, porém, que apenas uma dessas numerosas traduções recebeu a aprovação do autor, a que foi usada pela Sociedade Americana de Tratados em suas edições mais recentes. Por conseguinte, as citações de D'Aubigné, nesta edição do Grande Conflito, foram feitas para se harmonizarem, na maior parte, com essa tradução aprovada. Então, estavam tentando colocar as coisas em harmonia, de maneira que os leitores não tivessem dúvida que esses textos realmente representavam já o conhecimento bíblico que existia na época, conhecimento da história que existia, e assim o livro pudesse ter uma maior aceitação. Lembrem-se que estavam no grande conflito e trabalhando com um mundo incrédulo. Agora, no mesmo livro, página 435, diz: em alguns casos foram usadas, em lugar das velhas, novas citações de historiadores, pregadores e autores contemporâneos, devido a serem mais vigorosas ou por não ter sido impossível encontrar as antigas. Em cada um dos casos em que houve essa mudança, mamãe, Ellen White, considerou atentamente a substituição proposta e aprovou a mudança. Por que ela aprovou a mudança? Porque ela teve não a visão, as visões que lhe permitiram escrever O Grande Conflito
transmitindo o pensamento de Deus, com palavras humanas, como estudamos no segundo estudo. E aí diz: verificareis que foram efetuadas modificações dessa natureza nas páginas 273, 277, e se dá uma lista de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 páginas que foram modificadas por causa disso. Ainda há 20 ou mais citações no livro cuja autoridade até agora não conseguimos determinar. Felizmente, elas se relacionam com assuntos a cujo respeito não existe a probabilidade de haver graves controvérsias. Porque o que tentava-se evitar que houvesse uma rejeição do livro. Porque não falta a pessoa que tem conhecimento da história e essa pessoa, ao ler, diz: mas isso não corresponde ao conhecimento que existe sobre arqueologia, sobre história, etc. Então, eles se preocuparam, e isso com a aval da senhora White, para colocar a coisa de uma maneira que facilitasse a introdução do livro e as pessoas pudessem ter o conhecimento de Deus para a salvação e alcançar a vida eterna. E ainda ele acrescenta: na ortografia, na pontuação e no emprego das maiúsculas foram feitas modificações para pôr este livro em uniformidade de estilo com os outros volumes desta série, da série do Grande Conflito. Na página 435 e 436 de Mensagem Escolhida, volume 3, diz: em 8 ou 10 lugares foram mudadas referências de tempo devido ao lapso ocorrido desde a primeira edição deste livro. Então, ainda fizeram um ajuste. Em vários lugares houve modificação na forma das expressões a fim de evitar desnecessária ofensa. Porque a pessoa pode se sentir ofendida quando lê alguma coisa. Então, você pode colocá-la de uma maneira de que a pessoa não rejeite a verdade por causa de uma palavra. Um exemplo disto é a mudança da palavra romish, papista, que está na primeira edição, para romano católico, o católico romano. Em dois lugares, a expressão divindade de Cristo é mudada para deidade de Cristo. Divindade de Cristo, em português, não há diferença. E as palavras tolerância religiosa foram mudadas para liberdade religiosa. Então, essa mudança foram de maneira, não alteram o sentido. Quando você lê liberdade religiosa ou tolerância religiosa, no fundo está falando a mesma coisa. Mas para algumas pessoas, principalmente em uma sociedade como a americana, que participaram da intolerância religiosa na Europa, quando eles fugiram para a América, então tem muito significado o conceito de liberdade religiosa com tolerância religiosa. Mas nós que não tivemos essa experiência, é indiferente uma da outra. Para nós, a liberdade religiosa implica intolerância religiosa. Somos tolerados. Agora, diz: as declarações feitas nas páginas 285 a 287 a respeito da ação da Assembleia em seus decretos blasfemos contra a religião e a Bíblia foram redigidas de tal modo que mostrasse que a Assembleia pôs de lado e depois restaurou não somente a Bíblia, mas também a Deus e seu culto. Então, se colocasse hoje em seus decretos blasfemos contra a religião e a Bíblia, poderia ser chocante para a sociedade. Mas se coloca que foram de tal modo que mostrasse que a Assembleia pôs de lado e depois restaurou não somente a Bíblia, mas também a Deus e seu culto, isso não já derruba barreiras de preconceito com respeito à mensagem protestante, que seria mais ortodoxa. Então,
facilita a introdução do livro e a pessoa pode conhecer a verdade, os eventos do fim, todo o propósito de Deus em salvar a pessoa. Porque não, o grande conflito e os outros livros não tem apenas o propósito de dar conhecimento para a pessoa aceitar a verdade presente, se batizar e fazer parte da igreja remanescente. Não é esse o propósito. O propósito é que a pessoa se prepare para a vinda do Senhor e esteja entre os salvos. Esse é o propósito. Na página 436 diz, na nova edição, a elevação do papado em 538 e sua queda em 1798 são denominados sua supremacia, em vez de elevação, segundo consta na antiga edição. Em cada um desses lugares, a forma de expressão mais acurada foi devidamente considerada e aprovada pela autora do livro. As páginas 50, 563, 564, 580 e 581, e alguns outros lugares em que havia declarações concernentes ao papado, as quais são vigorosamente disputadas pelos católicos romanos e que são difíceis de provar por histórias acessíveis, as expressões foram mudadas na edição atual para que a declaração esteja facilmente dentro do âmbito das provas de fácil acesso. Então, para que a pessoa, ao questionar, você tenha um registro histórico que comprova o que o grande conflito está falando. Agora, na página 436 diz: quanto a estas e outras passagens idênticas que poderiam suscitar acervos e inúteis debates, isso que é importante, há inúteis debates. Mamãe disse muitas vezes: o que escrevia a respeito da arrogância e das pretensões do papado é verdade. Muitas provas históricas acerca desses assuntos foram propositalmente destruídas. Então, é óbvio que não ia deixar as provas aí para confirmar esses fatos. Entretanto, para que o livro seja do máximo proveito para os católicos e para outros, e a fim de evitar desnecessários conflitos, é melhor que todas as declarações referentes às pretensões do Papa e às falsas reivindicações do papado sejam feitas com tanta moderação que com facilidade e clareza possam ser demonstradas pelas histórias aceitas que se acham ao alcance de nossos pastores e alunos. Então, essas são as razões das modificações que têm sido feitas ao longo dos anos para facilitar as declarações do grande conflito, que é um livro que tem que ser distribuído como folhas de outono, e assim facilitar as pessoas receberem a verdade salvadora. Porque não é questão de demonstrar que o papado isso ou aquilo. Não é esse o propósito. O propósito é mostrar a salvação em Cristo e como ao longo da história, sabe, esses poderes que têm sido inimigos da verdade têm agido mostrando que a história comprova a maldade de queimar pessoas, de torturar pessoas para abandonarem a verdade. E a verdade está na Sagrada Escritura. Então, muitos que são sinceros creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando você faz o contraste de uma coisa e outra, a pessoa começa a discernir, bom, há algo errado, então, na instituição que eu tenho acreditado desde o nascimento. E assim ele se encaminha para a verdade. Mas se você confronta coisas que não vão ajudar na salvação, embora são verdades, mas isso não ajuda no momento para a pessoa receber a palavra de Deus, você está colocando um obstáculo no caminho da salvação dessa pessoa. Porque não existe salvação pela sinceridade. Existem muitas pessoas sinceras, mas nós temos que trabalhar para alcançar os sinceros e poder conduzi-los para o conhecimento da salvação, da verdade salvadora em Cristo Jesus. E diz:
Na página 436, 437, se ouvires notícias de que parte da obra feita nesta última edição foi realizada contrariamente ao desejo de minha mãe, ou sem o seu conhecimento, podeis estar certos de que tais boatos são falsos e indignos de consideração. Trechos da edição antiga e da nova foram lidos e comparados para ilustrar a declaração lida da carta escrita pelo orador em 24 de julho. Então, o irmão White disse: desde que saiu esta nova edição, mamãe tem tido grande prazer em examinar e reler o livro. Dia a dia, quando eu a visitava de manhã, ela falava a seu respeito, dizendo que se deleitava em lê-lo de novo e que estava contente, porque o trabalho que havíamos realizado para tornar esta edição tão perfeita quanto possível fora completado enquanto ela vivia, podendo assim orientar o que estava sendo feito. Percebe? Porque ele igual tinha na mente tudo que Deus lhe tinha mostrado. Agora, ela vê que em uma nova edição, todos esses conceitos, essas ideias, pensamentos que ela colocou em forma de palavras, estavam apresentados de uma maneira muito mais acessível para a população, baseando-se, porque a pessoa que pelo menos, eu quero ver se isso que está falando é verdade. Quando eu ouço qualquer declaração, inclusive feita na Bíblia, eu vejo na Bíblia, leio o contexto, leio, o Espírito Santo traz normalmente outros textos bíblicos, e eu, se não ficou claro para mim, eu vou no Espírito Profecia, uso aquele index, vejo os textos bíblicos, sabe, e do Espírito Profecia que estão relacionados, e confirmo. Se não bate um com o outro, eu já rejeito o que eu vi. E todo mundo que usa inteligência vai agir dessa maneira. Não é aceitar porque alguém falou, está escrito no livro. Não, as pessoas vão verificar, mas isso realmente aconteceu? E aí que o grande conflito sofreu essas adaptações e foi melhorado para poder torná-lo mais acessível às pessoas. Na página 437 diz: mamãe nunca pretendeu ser autoridade em história, para começar. As coisas que ela escreveu são descrições de rápidas cenas e outras apresentações que lhe foram dadas quanto às ações dos homens e a influência dessas ações sobre a obra de Deus para a salvação dos homens, com vistas da história passada, presente e futura, em suas relações com esta obra. Em ligação com o ato de escrever essas visões, ela fez uso de declarações históricas boas e claras, a fim de ajudar a esclarecer ao leitor as coisas que se esforça por apresentar. E aí, alguns acusam que houve plágio, né? Que elas não é tudo inspirado. Não, ela recebeu a visão, teve sonhos, enfim. E quando ela foi expressar isso em palavras, se utilizou do que já conhecia, de que os livros já mostravam, e ela foi colocando, porque isso confirmava ou mostrava com maior clareza os pensamentos que Deus colocou na mente dela. Diz, quando eu era simples menino, aqui o filho White falando, quando eu era simples menino, ouvia ler a história da reforma de Davigné para papai. Ela leu grande parte, ela leu grande parte, se não todos os 5 volumes, leu outras histórias da reforma. Isto ajudou a localizar e descrever muitos dos acontecimentos e movimentos a ela apresentados em visão. Isto é um tanto semelhante à maneira porque o estudo da Bíblia ajuda a localizar e descrever as muitas apresentações simbólicas que lhe foram dadas quanto ao desenvolvimento do grande conflito de nossos dias entre a verdade
e o erro. Então, todo esse conhecimento ela se utilizou para escrever, descrever as visões que ela tinha tido a respeito do passado, do presente e do futuro. Na página 437 e 438 diz: minha mãe nunca fez reivindicações à inspiração verbal, e não vejo que meu pai ou o pastor Bate, Andrews, Smith e Waggoner as fizessem. Quer dizer, Deus não ditou as palavras que ela escreveu. Ela, Deus mostrou uma cena, deu visões dessa cena. Eh, ele lhe colocou pensamentos em sonhos. Então, quando ela foi escrever, se utilizou das suas palavras, do conhecimento que ela tinha e dos escritores que conhecidos à época, que representavam exatamente o que ela precisava para expressar em palavras a visão de Deus. Foi assim que foi construído o grande conflito e todos escritos inspirados. Caso houvesse inspiração verbal, ao ele escrever seus manuscritos, por que haveria de sua parte o trabalho de acréscimo ou de adaptação? Não seria necessário. Deus ditou, ela foi escrevendo exatamente a palavra que Deus disse, não haveria necessidade de acréscimos ou de adaptação, porque é isso que Deus queria que fosse dito. Mas Deus mostrou um cenário e ela escreveu esse cenário. Então, assim descreveu Deus o que aconteceu na Idade Média, o que iria acontecer no futuro, e ela foi escrevendo isso em palavras humanas, conforme o conhecimento, as ferramentas que ela dispunha nesse momento. Conhecimento desse livro da Reforma Protestante, da Vinha, e assim ela construiu o grande conflito. Agora, como o conhecimento é progressivo, cada vez se conhece muito mais a história passada, por meio da arqueologia e outras coisas. Então, o livro foi sendo melhorado, se pode, melhorado humanamente, na forma de escrever o que Deus apresentou para ele. Então, nesta página 437 e 438, diz, a primeira edição deste livro foi publicada na Califórnia em 1884. Quando se imprimiu o volume 3 do Espírito Profecia, houve algumas sobras. Uma parte delas foi publicada em forma de panfleto e divulgada. E esperava-se que mamãe começasse imediatamente a aumentar essa matéria, trazendo a lume o volume 4. Antes de morrer, papai anunciara o livro Espírito Profecia, volume 4. Quando mamãe publicou o volume 4, ela e os que trataram de sua publicação tinham em vista o cumprimento do plano de papai. Também tínhamos em mente que ele foi escrito para o povo adventista dos Estados Unidos. Ele foi pensando nesse povo. Portanto, com muita dificuldade, o assunto foi condensado, de modo que esse volume tivesse mais ou menos o mesmo tamanho dos outros volumes da série. Porque Deus deu uma visão, ela escreveu, deu 100 páginas. Agora, você tem que apresentar isso diante de uma congregação. Qual a tendência natural? Reduzir isso, mas sem perder a ideia central, o propósito de ser escrito. Então, são substituídas partes, eliminadas palavras, mas sem perder a essência, que é o que ela viu. Entende? Então, não existe isso, não, que tiraram isso como querendo esconder isso. Não, não existe isso. Lembrem-se que Deus cuida da sua palavra. Se Deus sabe que é algo importante, nem o diabo, nem todos os anjos rebeldes podem tirar isso da Bíblia. Não tem como, porque Deus está procurando salvar o mundo inteiro. Então, o que é essencial e o que o ser humano precisa saber, precisa receber de Deus,
é o que tem sido colocado nos livros. Agora veja, na página 438. Em 1885, mamãe e eu fomos enviados à Europa. E surgiu ali a questão de traduzi-lo para o alemão, francês, dinamarquês e sueco. Enquanto mamãe considerava essa proposta, ela resolveu fazer acréscimos ao assunto. Tá? O contato de minha mãe com o povo europeu trouxe-lhe à mente uma porção de coisas que lhe haviam sido apresentadas em visão durante os anos passados. Algumas delas 2 ou 3 vezes, e outras cenas muitas vezes. Sua contemplação de lugares históricos e seu contato com o povo reavivaram-lhe a memória no tocante a essas coisas, e assim ela desejou acrescentar muito material ao livro. Isto foi feito, e os manuscritos foram preparados para a tradução. Após o nosso regresso à América, saiu uma nova edição, mais ampla. Nessa edição, omitiu-se alguma matéria usada na primeira edição em inglês. A razão para essas modificações estava no fato de que a nova edição destinava-se à circulação mundial. Entende? Então, isso é na experiência de todos nós, que continua sendo a mesma. Este material que nós estamos estudando essa semana, eu preparei já faz uns 6 anos atrás, eu acho. Quando primeiro seminário que eu fiz sobre o Espírito e Profecia. Nessa semana, eu já tinha feito algumas modificações. Hoje, acabei de acrescentar um slide para o tema de ontem. Tá? E depois do primeiro slide do título, esse slide que segue, que vocês vão receber, foi introduzido hoje. Por quê? Porque você vai, na medida que você vai revendo o material, vai observando que alguma coisa pode ser acrescentada ou precisa ser acrescentada para melhorar a compreensão do assunto. Isso é normal. Eu fui professor na faculdade 25 anos. Se eu considero que eu lecionava no primeiro ano até no final, quantas coisas eu acrescentei, quantas coisas eu tirei. E essa experiência, Deus mostrou, ela descreveu, depois viu que certas coisas poderiam ser colocadas de uma maneira diferente, ou essa não é tão necessária, que foi para uma edição mundial, por exemplo, de circulação mundial. Então, muitas coisas que não seriam compreensíveis facilmente para o povo norte-americano, porque ela, como norte-americana, colocou as coisas que viu dentro da experiência deles. Mas depois tinha que atingir franceses, alemães, africanos, etc. Como fazer isso de maneira que essa mensagem seja recebida no que é essencial para a salvação do ser humano? E ali vem as mudanças. Na página 438, 439, diz: em seu ministério público, minha mãe demonstrava a habilidade de selecionar do tesouro da verdade matéria bem apropriada às necessidades da congregação que tinha diante de si. E sempre achava que, na seleção da matéria para a publicação de seus livros, devia mostrar o máximo discernimento, escolhendo aquilo que mais se adaptasse às necessidades que lê seu livro. Que é o que acontece conosco? Se eu pego a semana de oração, que eu tenho feito sobre o plano da redenção, ah, já esses sermões têm uns 25 anos. Quantas adaptações eu já fiz, colocando outros textos bíblicos, tirando alguns, que tornem mais clara a mensagem. E isso faz parte da realidade da comunicação do conhecimento. Então diz, por conseguinte, quando saiu a nova edição do Grande Conflito, em 1888, foram omitidas cerca de 20 páginas de material, 4 ou 5 páginas em uma chapa, que era muito instrutivo para os adventistas da América do Norte, mas não era apropriado para os leitores em outras partes do mundo. Entenderam?
Isso está na página 438, 439. Agora, quando chegamos a repassar essa matéria com o propósito de dar as referências históricas, houve algumas citações que não pudemos encontrar. Em alguns casos, foram achadas outras declarações de outros historiadores que frisavam o mesmo ponto. Estas se encontravam em livros acessíveis em muitas bibliotecas públicas. Ao, ao chamarmos a atenção de minha mãe para uma citação que não nos era possível encontrar e lhe mostrarmos que achamos outra que frisava o mesmo ponto, ela disse: usem aquela de que possam dar a referência, de modo que o leitor do livro, se quiser ir à fonte e achá-la, possa fazê-lo. Por essa maneira, foram substituídos alguns dados históricos. Pois bem, com referência à declaração de que o pessoal em Washington, os homens da comissão da Associação Geral, fizeram isto ou aquilo, correta ou erroneamente, em conexão com este livro, é importante que tenhais uma clara exposição dos fatos acerca do assunto, conforme está escrito em Mensagem Escolhida, volume 3, página 439. Na página 440, agora diz: nossos irmãos em Washington e Mountain View só fizeram aquilo que pedimos que eles fizessem, conforme declaramos no começo. Consultamos os homens do Departamento de Publicações, agentes de vendas do Estado e membros das comissões de publicações, não somente em Washington, mas também na Califórnia. E eu solicitei que eles, por bondade, chamassem nossa atenção para quaisquer passagens que precisassem ser consideradas em conexão com a recomposição do livro. Quando foi salientado que alguns dos dados históricos eram postos em dúvida e contestados, pedimos que ele nos desse uma relação por escrito que nos ajudasse em nossa pesquisa. Eles fizeram o que pedimos e nada mais. Todas as decisões sobre o que devia ser modificado e sobre o que devia ser impresso, palavra por palavra, segundo constava na edição antiga, foram tomadas no escritório de minha mãe por pessoas a seu serviço e que trabalhavam sob a sua direção. Entende que nós precisamos compreender duas coisas. Primeiro, Deus realmente cuida da sua palavra, cuida da salvação de cada ser humano. Nem o diabo, nem os anjos podem interferir na obra de Deus. Deus não permite. Segundo, nós temos que meditar muito, conforme um conselho dela, em 1 Coríntios 13. O que é o amor? O amor não é dar o corpo a ser queimado, não é dar os bens, distribuir os bens entre os pobres, não é ter uma fé que move um monte para outro lugar, mas o amor é tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Isso é o amor. Então, quando nós cremos em Deus, confiamos em Deus, vamos confiar na obra de Deus aqui na terra. Vamos confiar na igreja. Mas quando nós vamos com nossa mentalidade desconfiada, através das experiências da vida, porque a experiência da vida faz a pessoa desconfiada. E assim você não confia em ninguém. E quando entra na igreja, vai com essa mente desconfiada para examinar os livros, fica comparando com outro e pensa que está sendo enganado, que tiraram isso, enfim. Irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Por isso que ontem, o tema de ontem é muito importante, né? Nós vimos que aquilo que nós vemos é o que vai moldando nossa mente. Então, se nós vemos maldade, nós vamos ser maus. Se não vemos corrupção, nós vamos ser corruptos e vamos enxergar os outros como corruptos e maus. Isso é, plantou feijão, vai colher feijão. Plantou milho, vai colher milho.
que é o que nos ensina o estudo de ontem. Então, se a pessoa se vai alimentando dos meios de comunicação, que a maldade aí sabe, se passeia livremente, você vai receber isso e você vai examinar tudo baseado nesse padrão mental. E não tem como mudar isso aí. Por isso que eu tenho que a gente fechar os olhos, seguir o conselho do profeta Isaías. Fecha os olhos, tape os ouvidos, não fique mais vendo. Eu já fiz um propósito comigo, sabe? Eu não assisto televisão faz uns 44, 45 anos, não assisto mesmo. E o celular, quando eu estou enviando mensagens, tal, no YouTube, te apresenta um monte de coisa. Já fechei os olhos para isso. Nem leio o que estão dizendo ali. Porque tudo isso vai entrando na mente e vai plantando, plantando, e te vai despertando o interesse. Depois você quer saber e vem mais informações, e aí você entra em uma situação complicada. Então a gente tem que seguir esse princípio. Caso contrário, nós vamos desconfiar do pastor, vamos desconfiar da associação, vamos desconfiar da. Enfim, vamos desconfiar da igreja como um todo. E aí você vai formar um grupo separado de que são os que realmente são verdadeiros. Os demais são todos falsos. E a palavra de Deus não nos ensina isso. É só ler Efésios capítulo 4. O corpo de Cristo está unido fortemente, todos crescendo em amor. E para isso, eu tenho que seguir conselhos de Deus. Muito importante esse texto. Ainda na página 440. Portanto, não há motivo para alguém dizer uma palavra contra os homens da Comissão da Associação Geral ou os homens de letras em Washington, ou contra o livro, devido a qualquer coisa efetuada pelos irmãos em Washington ou em outro lugar, em conexão com esta obra. O apêndice, no velho livro, segundo estáis lembrados, em parte era explanatório, em parte argumentativo e em parte apologético. Mas pareceu-nos que essas notas não eram mais necessárias, e as 31 notas na nova edição consistem principalmente de referências a declarações históricas que mostram a exatidão das afirmações feitas no livro. Achamos que seria útil para o leitor atento dispor essas referências definidas às declarações de historiadores de renome. Então, é muito importante levar em consideração todos esses escritos que estão em Mensagem Escolhida, volume 3, porque assim nos dão tranquilidade e lemos confiando que estamos sob a proteção e direção do Espírito Santo. Então, é muito importante isso, sabe? Senão vamos estar sempre com a dúvida na cabeça e não vamos aproveitar o que o Senhor quer nos ensinar. É uma coisa fundamental. Agora, na página 441 diz o Senhor: na carta anexa para os nossos agentes missionários estaduais, fiz uma breve declaração sobre as alterações que aparecem na nova edição do Grande Conflito. Isto está datado em 1911, 25 de julho, tá? Cópia de uma carta escrita pelo pastor White aos membros da Comissão de Publicações, 25 de julho de 1911. O Sr. White estava vivo. O estudo dessas alterações poderá levar alguns a fazer perguntas. Tem a irmã White a autoridade ou o direito de fazer modificações em seus escritos publicados, quer por edição ou por omissão, ou por qualquer outra alteração nas formas de expressão, na maneira de descrição ou no plano da argumentação? A senhora White tinha essa autoridade de que essas alterações fossem feitas? O que vocês acham? É lógico, Deus mostrou um cenário. Ellen White descreveu, com suas palavras,
de acordo com o conhecimento que ela tinha, que estava à disposição, porque ela lia muito. Então, à medida que foram passando os anos, a visão de mundo dela, logicamente, foi modificada, como é a visão de qualquer um de nós. Paulo diz que quando criança pensava como criança, e isso é natural. Mas quando adulto, já não pensava mais como criança, que foi conhecimento agregado ao conhecimento, e assim a pessoa tem uma visão mais ampla da história. Entende? Então, ela, claro, na medida que teve uma visão mais ampla, o conhecimento histórico foi aumentado, então eles tiveram mais argumentos para mostrar o que e confirmar o que estavam falando. Porque você está trazendo uma informação para um mundo incrédulo. E você diz, não, assim diz o Senhor. Para quem é crente, aceita. Mas e o outro pergunta, como o faraó, quem é Deus para falar isso? Mas você vai mostrando o que Deus falou que iria acontecer, mostra os fatos históricos do que aconteceu. Eu acho muito interessante. Quando os pioneiros apresentavam Daniel capítulo 2, o sonho do rei Nabucodonosor, naquele tempo, nem sequer se sabia da existência de Babilônia. Não havia conhecimento disso. Nem se sabia do rei Nabucodonosor como uma realidade que existiu no passado. Mas eles falaram com toda a autoridade, porque está escrito na Bíblia, certo? Mas como uso esse conhecimento, que para mim é uma verdade, mas para o outro, diz, mas onde está Babilônia? Ninguém sabe que existiu Babilônia. As pessoas não sabiam. Então, como mostrar? Bom, agora eu vou justamente aos pesquisadores que descobriram os tijolos da cidade de Babil, que está escrito, sabe, o nome de Nabucodonosor. Aí se soube a existência. Quando encontraram essas ruínas, então eles confirmaram a existência de Babilônia. Se eu uso isso, se na minha época, na época da Sarah White, que recebeu a visão, ela descreve isso, no caso de Daniel, ele conheceu Babilônia, mas quando esse conhecimento veio para os nossos dias, não servia, está na Bíblia, tá? Quem crê na Bíblia, perfeito. E quem nunca teve conhecimento da Bíblia, e é um professor de história, e na época que não se sabia da existência de Babilônia, nem do rei Nabucodonosor, como você convence ele que isso é verdade? Agora, Deus, na sua misericórdia, traz o conhecimento da história, traz o conhecimento da arqueologia, e você vai usar essa ferramenta para demonstrar. Está vendo o que escreveu Daniel 600 e poucos anos atrás, antes de Cristo? E aqui está relatado, e a história demonstra que esse reino existiu e a sequência dos outros também. Então, torna mais fácil o acesso. Então, admite-se geralmente que nos discursos da irmã White, proferidos ao povo, ela usa grande liberdade e sabedoria na seleção de provas e ilustrações, a fim de tornar clara e convincente sua apresentação das verdades que lhe foram reveladas em visão. E também que ela escolhe tais fatos e argumentos que são apropriados ao auditório para o qual ela está falando. Isto é essencial para a obtenção dos melhores resultados de seus discursos. Ela sempre achou e ensinou que era seu dever usar na seleção do material para seus livros a mesma sabedoria que tem usado na seleção do material para seus discursos. Página 441. É óbvio. Quando minha mãe estava escrevendo O Grande Conflito, volume 4, em 1882 a 1884, ela foi instruída no tocante ao plano geral do livro. Foi-lhe revelado que devia apresentar um esboço do conflito entre Cristo e Satanás, de maneira como ele se desenvolveu nos primeiros séculos da era cristã e na grande reforma do século XVI, de modo a preparar a mente do leitor para compreender claramente como o conflito prossegue em nosso tempo. Enquanto mamãe escrevia este livro, muitas das cenas lhe foram apresentadas reiteradas vezes em visões à noite.
A visão do livramento do povo de Deus, segundo apresentado no capítulo 40, foi repetida 3 vezes, e em 2 ocasiões, uma no seu lar, em Hillsburgo, e outra no sanatório de Santa Helena. Membros de sua família que dormiam em quartos contíguos foram despertados do sono por sua clara exclamação melodiosa: Eles vêm, eles vêm. Isso está na página 636. Bom, isso está em mensagem escolhida 441, 442. Várias vezes pensamos que o manuscrito do livro estava pronto para o prelo, e então era repetida uma visão de algum aspecto importante do conflito, e mamãe escrevia novamente sobre o assunto, tornando a descrição mais completa e clara. Assim foi adiada a publicação e o livro aumentou de tamanho. Minha mamãe considerava este novo livro uma expansão do assunto publicado primeiro, Spiritual Gifts, volume 1, em 1858, e encontrado agora em Primeiros Escritos, página 210 a 295. E apesar da instrução divina a respeito do plano do livro, que o tem tornado tão útil para o público em geral, mamãe achava que ele se destinava principalmente ao povo adventista dos Estados Unidos. Mais tarde, ao apresentá-lo para uma circulação mais ampla, ela omitiu algumas partes que foram publicadas na edição mais antiga. Exemplos dessa natureza podem ser encontrados nos capítulos intitulado Os Ardis de Satanás, página 518 a 531. Isso está na página 442 de Mensagem Escolhida, volume 3. Em suas primeiras visões à vida dos patriarcas, a missão e os ensinos de Cristo e seus apóstolos, e o conflito da maneira como foi levado avante pela Igreja de Cristo, desde a ascensão até o nosso tempo, a princípio lhe foram apresentados resumidamente, e ela os escreveu em artigos breves e abarcantes, conforme podemos ver em Primeiros Escritos. Em anos posteriores, um grupo de assuntos, após o outro, repetidamente lhe era mostrado em visão, e cada vez a revelação realçava mais claramente os pormenores de todos ou de alguns aspectos do assunto. Consequentemente, minha mamãe escreveu e publicou diversas vezes suas visões sobre as várias etapas do grande conflito, e cada vez de modo mais completo. Aquilo que foi publicado sobre a queda de Satanás, sobre a queda do homem e sobre o plano da salvação, ocupou 8 páginas em Primeiros Escritos. Os mesmos assuntos, segundo foram publicados em Patriarcas e Profetas, ocupam 30 páginas mais amplas. Isso está na página 442, 443. Aquilo que foi publicado em 1858 sobre a vida de Cristo, segundo aparece em Primeiro Escrito, ocupou 40 páginas. O que foi publicado em 1878 sobre o mesmo assunto cobriu mais de 600 páginas do Espírito Profecia, volume 2 e 3. E segundo se acha publicado agora, em O Desejado de Todas as Nações e em Parábola de Jesus, abrange mais de 1000 páginas. Em O Grande Conflito, volume 4, publicado em 1885, no capítulo Ardid de Satanás, há 3 páginas ou mais de material que não foi usado nas edições posteriores, preparadas para serem vendidas às multidões por nossos colportores. Então, aí foram tiradas essa página. É uma excelente e interessante leitura para os observadores do sábado, pois salienta o que Satanás fará para persuadir os pastores e membros das igrejas populares a exaltar o domingo e para perseguir os observadores do sábado. Atualmente se encontra em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 472 a 475. Tudo isso está na página 443 de Mensagem Escolhida, volume 3. Isso não foi omitido por ser menos verídico em 1888 do que em 1885, mas porque minha mãe achou que não era prudente dizer essas coisas às multidões
a que o livro seria vendido em anos futuros. Com referência a esses e outros trechos de seus escritos que foram omitidos em edições posteriores, ela diz muitas vezes: essas declarações são corretas e são úteis para o nosso povo, mas para o público em geral de outros países, para quem agora está sendo preparado este livro, são inoportunas. Cristo disse, mesmo aos seus discípulos, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E Cristo ensinou seus discípulos a ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Portanto, como é provável que mais almas serão ganhas para Cristo pelo livro, sem esta passagem, de que com ela omitia. Quanto às modificações nas formas de expressão, mamãe disse muitas vezes, as verdades essenciais precisam ser ditas com franqueza, mas, na medida do possível, devem ser ditas numa linguagem que atraia e não ofenda. Isso está em Mensagem Escolhida, volume 3, página 443, 444. Agora, Eventos Finais, página 175. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, a grande sacudidura vem pela rejeição do espírito de profecia. Então, na medida que eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter cada dia mais confiança na direção de Deus. Minha fé vai aumentar. Saber que Cristo está presente, não somente na minha vida, mas na direção e condução da igreja. Então, eu não posso pensar que tiraram isso para esconder isso, que agora, que etc, 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 porque aí a pessoa vai entrar em um mar de dúvidas e vai desconfiar de tudo, inclusive da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito cuida de uma maneira tão grande que até naquela Bíblia bem simples da linguagem de hoje, quem é sincero e procura conhecer a verdade vai entender o plano da redenção. Entende? Mas não é que mudaram aqui, mudaram ali. Sim, o ser humano muda tudo. Coloca vírgula aqui, vírgula ali, coloca essa palavra em primeiro lugar, coloca no último e todo mundo vai mudando. Você vê isso em tudo. No Espírito de Profecia, adaptações de linguagem, porque um enxerga essa palavra representa melhor, esse outro, essa outra. Mas, no final, você entende da mesma maneira. Você pode gostar mais de uma forma escrita que de outra, mas entende. Por isso que lembrar que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito Profecia. Mensagem Escolhida, volume 3, página 30. E o que diz o Senhor em 2 Crônicas 20, 20? Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por quê? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Preciso ficar preocupado? Não. Eu preciso ter comunhão com Deus para confiar na direção de Deus em toda a sua obra. Não duvidar das pessoas, porque mesmo que você veja que a pessoa erra aqui, erra ali, aquilo que é importante para a salvação, o Espírito Santo diz, como falou com Natan, não Natan. Davi não vai construir o templo. Volta lá e fala que um descendente dele que vai construir.
Ele precisa preparar tudo, mas quem vai construir o descendente? Então, quando Deus é, é, quer redirecionar as coisas, porque o erro, o ser humano pode conduzir a coisas erradas, então ele interfere. Ontem eu estava lendo justamente um texto que estava procurando outras coisas, aquilo que eu falei para vocês outro dia, que quando os sete trovões falaram, João ia escrever. Então, no capítulo 10 de Apocalipse. E o Senhor diz, não, não escrevas, porque os sete trovões falaram. E aí, nesse texto, o Espírito de Profecia diz que o que os sete trovões falaram era para o tempo do fim. E João ia escrever e a pessoa iria entender que seria para o seu tempo. E não para o seu tempo, para o tempo que aí apresenta, que é o desapontamento em 1844. Então, muitas coisas Deus revela, mas a compreensão disso será em um tempo determinado. Então, creia no Espírito de Profecia e agradeça a Deus pela bênção recebida, porque não tem um instrumento mais poderoso para nos auxiliar a entender a Bíblia de maneira correta. O Senhor abençoe a todos, você um feliz e abençoado dia da preparação. E amanhã vamos desfrutar do sábado, começando com o estudo, o dom profético no tempo do fim. O Senhor guarde. Amém.